Cara, vamos falar um pouquinho hoje sobre escolhas. É um conteúdo que não necessariamente tem um roteiro, vai. Mas uma opinião pessoal em cima do tópico. Porque, cara, ainda hoje. Ainda hoje eu apresentei, vamos dizer assim, para certas pessoas que eu acabei, vamos dizer assim, dando entrada na carteira de motorista. Só que foi um processo de decisão tão rápido e tão didático, não vamos dizer assim didático, mas vai tão pragmático que assustou as pessoas. Porque eu cheguei no local e acho que eu fechei o acordo em 8 minutos. Um acordo de 2.100, vai. Só que a pessoa não entende qual é a lógica que vem antes. Porque, querendo ou não, tem certos, vamos dizer assim, parâmetros que eu uso para fazer uma decisão. E um desses parâmetros é antes de fazer decisões importantes ou decisões que custem um pouco a mais, vai. Por exemplo, comprar um energético numa sexta-feira, que eu sei que não vai impactar no meu progresso do outro dia, tipo, no desempenho, na verdade, tão negativamente, não acho, vamos dizer assim, um problema. Mas se eu comprar na segunda para uma terça, eu sei que pode acabar cagando com o sono da semana. Mas é meio que um filtro. Mas eu sei que o valor de um energético, mesmo sendo um Monster, cara, isso aqui no mercado tá 11,69. Não me faz falta. Só que você fazer uma compra, por exemplo, foi desse Kindle aqui. Foi. Comprei o segundo Kindle. Não sei se eu postei, acho que eu não postei esse conteúdo. Eu comprei o Kindle e acabou sendo uma decisão mais prolongada. Eu demorei por volta ali de alguns meses para fazer a compra em um momento de promoção. Irritou a outra pessoa que eu comentei sobre o Kindle. Porque eu demorei mesmo. Eu realmente levei muitos critérios em consideração, se realmente vale a pena naquele momento, se eu realmente já está engajado. E realmente eu tô. Porque depois de comprar o Kindle novamente, o que eu mais estou fazendo é ler. Aqui na minha frente, segurando o microfone, tem o livro da Única Coisa. Só que é o livro físico. Mas em comparação, no Kindle eu também estou lendo. E eu sei que isso aqui é um conhecimento que ele é mais rico do que somente aqueles conhecimentos de cursos e afins. Só que voltando no tópico aqui, vai. Já distorcer. Quando quando diz respeito a uma decisão, você tem que ter parâmetros, você tem que ter critérios antes de fazer uma decisão. Os teus critérios pessoais sobre aquela situação. Por exemplo, se eu vou comprar algo de alto valor, eu anteriormente já considerei aquilo ou está sendo uma decisão impulsiva? Eu não tomo decisões impulsivas. Aí quando eu fui lá na autoescola, foi somente para dar a entrada e comprar. Assim, não é um ensino, né? Que eu não estou comprando a carteira em si, estou comprando um ensino para tirar a carteira. É algo que já estava na minha lista de afazeres faz um tempo. Então, não levou muito, vamos dizer assim, em consideração, nossa, valores, afins, porque de uma autoescola para outra não muda muita coisa. Vai. É só questão de estrutura. Porque a legislação é a mesma, o BO vai ser o mesmo. Então eu falei, vamos só lá e pagar. Eu fiquei postergando, acho que era para eu ter feito na segunda, e hoje é sexta. Vai. E era para eu ter feito antes. Eu acabei não fazendo. Por questões de eu parar, ir lá e somente pagar. Porque limite no cartão eu tinha. Aí só posterguei. Mas mesmo assim, cara, a decisão foi rápida. Porque eu já fui comprado na ideia. Porque muitas pessoas, antes de comprar algo que acaba parecendo uma oportunidade no momento, elas acabam achando que toda oportunidade é uma oportunidade para ela, sabe? Por exemplo, se acaba alguém, não sei, no meio da rua te oferecendo um perfume e você naquele momento vê que é uma oferta boa, o cara tá num preço ok ali, é algo que realmente está valendo a pena, sendo que aquela linha é um pouco mais caro, mas pô, não é um bom momento. Essa não é uma boa oportunidade para o meu momento, entende? Por exemplo, se eu vou comprar algum tipo de formação, teve muita oferta de formação na Black Friday, mas cara, acho que de curso eu não comprei nenhum. Eu preferiria comprar um Kindle de 600 e pouco ao invés de comprar um curso. Principalmente teve muitas ofertas daqueles cursos de vendas e afins ali, os da Conquer, cara, eu fiquei olhando assim, cara, é uma oferta boa, mas não é uma oferta para esse momento.
Quando você vai, vamos dizer assim, tendo menos tempo para começar a se distribuir em ações e em ter que, vamos dizer assim, padronizar o que você tem que decidir, quando você tem que decidir, como é que vai ser o processo, você começa a dar valor do seu tempo, tá ligado? E também é o dinheiro, vai. Porque antes de você fazer uma decisão, você pondera. Eu tenho uma planilha da riqueza, uma planilha de gastos, que antes de fazer alguma decisão importante, também sei que eu estou numa margem segura de orçamento. Eu sei que minha margem segura de orçamento vai por volta de uns 1.200, vai. Aí eu me comprometendo a uma parcela de, se não me engano, foi 350 em 6 vezes no valor. Isso aqui não compromete minha renda, porque antes eu já pensei. Vê quão inteligente parece isso aqui, depois que se começa a explicar sobre. Porque não é uma decisão tomada pela emoção. Porque antes teve, como é que eu posso dizer, processos, filtros de decisão, antes de tomar aquilo dali. Por exemplo, eu vou ter que comprar um carro. Supondo assim, vai, que eu acabei vendendo o meu e vou ter que comprar outro. É interessante comprar agora? Não faz nem sentido. Porque eu vou tirar a carteira, vai ter o processo e não vou ter que ponderar qual carro vai ser o melhor no momento. Eu sei que nesse ano eu não vou necessariamente precisar de um carro. Então eu posso deixar mais para frente, entende? Não me afeta muito. Só que em comparação, por exemplo, eu utilizar parte dos meus ganhos na parte do CLT, por exemplo, para anunciar, para ofertar a minha prestação de serviço ou os produtos que estão na minha cartela de produtos que eu ofereço para empresas, é mais inteligente do que eu somente comprar um passivo. Vai. Porque quando você compra um carro, você está comprando um passivo. Eu observo ele depois que eu tive um, sem ter carteira, né? Utilizando ele, que ele é mais um item de experiência do que um item de ativo, a menos que você seja Uber, vai. Então, se você busca experiência, liberdade e afins, cara, vale a pena o carro, você ter experiências ótimas. Só que se você não utiliza muito, não faz nem sentido você ter ele. Só que volta um pouco antes. E vamos analisar agora a organização de tudo isso aqui. Vai. A organização das suas prioridades, a organização de suas decisões. Por exemplo, eu excluí, não excluí necessariamente minha conta no Notion, mas eu excluí a minha, vamos dizer assim, desvinculei tudo, as contas que estavam no Notion, para eu deixar de ser uma ferramenta de anotações, para eu levar mais a praticidade, sabe? Porque eu estava me perdendo muito em pensar, para chegar no Notion, ficar pensando, nossa, como é que eu vou fazer o quadro, como é que eu vou fazer a organização da ferramenta. Eu falei, vamos centralizar tudo em somente duas ferramentas. E essas ferramentas são o Google Keep, que eu usava muito antigamente, para anotações, certo? Prático, dinâmico e didático. Aí eu utilizo o TickTick, uma ferramenta bem estranha o nome, que eu separo todas as listas. Eu vou ter que filtrar todas as listas aqui para deixar somente listas importantes, porque eu acabei pegando um conhecimento que eu não lembro. O nome do cara é Lincoln alguma coisa. Depois, se eu lembrar, eu deixo na descrição. Mas ele falou, cara, deixa somente 3. A parte pessoal, trabalho e notas. Aí depois você categoriza ele por meio de tags e afins. Só que no teu dia tem o sistema 1, 2, 3. Que é um sistema onde que vai ter uma tarefa que vai ser a mais importante, 2 tarefas que são as importantes e 3 tarefas que são, não são relevantes. Se der, você faz, se não der, joga para frente. Aí tem a categorização que ele diz, cara, pega e joga tudo que você tem de pensamento. Pô, pensei em uma coisa, joga na caixa de entrada. Pensei em uma ideia de vídeo, joga na caixa de entrada. Não, na verdade, a ideia de vídeo é diferente, porque eu acabo utilizando o Trello. Mas eu comecei a descentralizar somente minha organização, sabe? De ideias, principalmente, porque o Notion acabou ficando muito bagunçado, é muita opção para uma única ferramenta. Tem que organizar muita coisa lá e acaba perdendo tempo. Muitas das vezes você acaba perdendo tempo organizando algo que era só questão de ligar a câmera, por exemplo, começar a falar. Vai.
se for questão do conteúdo aqui, eu acabo enrolando demais quando eu lembro somente que eu tenho prazo. Por exemplo, eu estou gravando na sexta-feira, eu podia ter gravado na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, que seja. Mas não, eu me comprometi com vocês em gravar na sexta e postar na sexta. Vê essa sacada. Porque esse tipo de comprometimento acaba sendo também um filtro de decisão. Tem aqui no meu tic-tic também a tarefa gravar vídeo da sexta, mas só tá na sexta. Eu poderia organizar as ideias, tem um vídeo que tá para sair. São o que eu aprendi após fazer 450 ligações. Aí é sobre cold call, vendas e afins. Mas, cara, se eu melhorar um pouquinho, melhor, sabe? Os processos de decisões que eu tomo e a forma como eu observo a lista de tarefas, isso daqui vai ficar muito prático, muito dinâmico, muito didático. Eu sei que organização e gestão de tempo é uma das habilidades mais importantes, fora vendas. Se você sabe vender bem, mas se organizar mal, você perde muitos leads. Só que você só fica organizando e não parte para ação. Eu, por exemplo, aqui do vídeo, porra, cara, desculpe o palavrão, mas eu podia ter feito a semana inteira isso aqui. Sério, eu podia ter feito a semana inteira. Só que deixo pra sexta. Isso daqui é questão de organização. Só que eu fico, parece que jogando com a barriga e falando, não, depois eu resolvo, mas nunca paro para resolver de vez. Isso me incomoda. Mas quando eu parar para resolver de vez, eu conseguir resolver de vez, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. E eu tô quase lá, cara, eu tô quase lá. Parece que essa filtragem de decisões que eu fiz, joga no Keep, joga no Tic-Tic, só esquece Notion, esquece outras ferramentas de anotação, para perder ideia, para perder um monte de coisa. Cara, eu tava utilizando muito isso aqui, ó, caderno. Mas eu parava para anotar tudo que eu ia fazer, vídeo que eu ia assistir, qualquer tipo de conhecimento. Se tornou outra perda de tempo. Entende? Por isso, cara, tenha seus processos de decisão, mas também não se prenda a eles. Se você vê que, por exemplo, você tem que fazer, você tem que decidir aquilo, não postergue muito. Se, por exemplo, você tem que comprar algo necessário na casa, acabou o gás. Cara, você tem que comprar um gás. Você não pode deixar para amanhã. Você não pode deixar para amanhã você comprar um arroz, um condimento ali que seja, comprar um pão, comprar margarina, mortadela e afins. Cara, você tem que comprar, você vai ter que gastar. Certas coisas não tem como, vamos dizer assim, pensar demais. Só que você tem que entender isso. Que antes de você pensar, cara, analise, sabe? Analise anteriormente como é que você pode tomar decisões mais racionais, decisões mais inteligentes. Eu sei, vai me apurar um pouco tempo, carteira e afins ali, não sei nem se importa eu comentar tanto isso aqui, mas é algo que eu preciso resolver. Por exemplo, se eu quero ter um Mitsubishi Lancer, não sei se tem a fotinho ainda, tirei muita coisa ali do quadro de trás. Se eu quero ter um Mitsubishi Lancer, eu preciso ter uma carteira de motorista. É meio óbvio, mas postergando, vai. Eu precisava vender o carro, decidi no mesmo dia. Precisava resolver outros pormenores aqui, resolvi. Às vezes a gente fica só postergando coisas que são tão simples, tão práticas, tão didáticas, que é algo que você pensa demais, sabe, no problema, e esquece de pensar na solução. E a solução muitas das vezes é óbvia, sabe. Mas eu vou fechando por aqui esse podcast, vai. Ainda tem que criar uma nomenclatura para esse quadro, porque tem a diferença entre fazer um vídeo que ele é um vídeo didático, um passo a passo, métodos, por exemplo, o que eu vou postar sobre o que eu aprendi com as 450 ligações é diferente de um vídeo que é um comentário, como por exemplo esse aqui. Tem um canal da Lib Resenhas que ela usa, se eu não me engano, a nomenclatura poesia ansiosa, uma coisa assim, que é, sei lá, só uma troca de ideias, um bate-papo, que seja um podcast aqui. E depois tem os outros conteúdos em outros quadros. É só questão de eu parar e organizar isso aqui, porque se você quer ver minha opinião sobre alguns assuntos, somente vê esses vídeos aqui. Se quer ver algo mais prático, didático, dinâmico, vê outros conteúdos ali.
e ponto. Só que é uma questão de, pô, eu me organizar para tornar a criação de conteúdo um estilo de vida e não só algo sazonal. Porque didática e explicação andam bem, só que às vezes enrola um pouco. Espero que tenha ficado um pouco claro como é que você toma decisões de uma forma mais racional, como é que você se organiza um pouco. Foi mais ou menos um bate-papo sobre esses pontos. E se você gostou, deixa o like. E se tiver algum tipo de ideia, algum tipo de conteúdo que você pense que é relevante, pra gente trocar uma ideia, ou às vezes parar pra pensar num roteirinho bom sobre como é que estrutura, como é que te apresenta aquilo ali, deixa no comentário, deixa nos comentários que eu vou ler e depois crio o conteúdo, vai. Mas eu vou ficando por aqui. Falou!